Quando as pessoas me perguntam se conheço uma ilha agradável, a primeira coisa que me vem à mente provavelmente seriam áreas populares de resorts como Bali e Maldivas. Ou seria a Ilha de Páscoa, cercada de misteriosas estátuas de pedra. Olá a todos! A propósito, você está interessado nas misteriosas e incríveis ilhas que geralmente nem sequer são citadas pelas pessoas? Se sim, deixe seus afazeres para depois e nos acompanhe nesse vídeo. Como de costume, nossa turnê começa agora. Vamos nessa! Ilha da Mina de Djavik. A ilha de Djavik é como um cenário em um filme de fantasia. Olhe para este grande buraco na terra. É como se tivesse sido cavado com uma broca enorme. Ou devemos chamá-lo anfiteatro de civilizações antigas. Na verdade, infelizmente, a história de como esse buraco apareceu na Terra é simples e clichê. Em uma parte remota do Canadá, no Lago de Grasse, e no meio do lago está situada a ilha. Aqui ocorre a mineração em grande escala dos depósitos de diamantes. A mineração começou relativamente recentemente. Foi só na década de 1990 que a pedra preciosa foi encontrada na ilha e a instalação de mineração foi concluída em 2003. O período de mineração, conforme a avaliação dos especialistas, pode ser cerca de 20 anos. Depois disso, o esplêndido anfiteatro certamente se tornará um marco e ajudará a atrair turistas. Os depósitos são extraídos pela empresa de minas de diamantes Djavik. Durante a construção da instalação, uma certa tecnologia foi adotada, o que deu à mina uma aparência tão única. As empresas têm padrões muito rigorosos por estarem ambientalmente conscientes na mineração. Além disso, este é um lugar muito problemático, onde há perigo de que a água do lago submergirá o poço. Por causa dessas circunstâncias, não tiveram outra escolha a não ser lidar com elas, fazendo da instalação uma estrutura complicada e elaborando métodos de mineração. Ilha das Bonecas. Depois de um ponto turístico industrial, vamos guiá-lo até um local misterioso. Uma das jurisdições da Cidade do México, capital do México, tem um grande bairro chamado Xochimilco. Uma ilha flutua no canal que flui através dela. Pediofobia, ou seja, um lugar que absolutamente não é recomendado para quem tem medo de bonecas. Isso porque há bonecas que eles tanto temem em todos os lugares, a maioria delas rasgadas ou sem pernas ou mãos. A história desta ilha não é tão assustadora quanto o conteúdo. Na década de 1950, Julian Santana Barrera vivia sozinho na ilha. Em algum momento, um infeliz incidente aconteceu. Ele vê uma garota se afogando em um canal perto da costa da ilha, mas é incapaz de resgatá-la. A única coisa que pôde ser resgatada foi uma boneca, provavelmente pertencente à menina. Ele pendurou a boneca em um galho de árvore segundo o costume da terra para confortar a alma da menina. Após essa tragédia, Barrera começou a sofrer de pesadelos. No escuro, você sempre pode ouvir os passos de alguém gritando ou gemendo. Ele pensou: o fantasma de uma garota quer uma boneca nova. Sendo assim, ele adquiriu bonecas de várias maneiras e começou a pendurá-las por toda a ilha. Então, por 50 anos, pelo resto de sua vida, Barrera seguiu pendurando bonecas, que chegaram a mais de 1000. Vivendo neste lugar assustador hoje, está Anastácio Santana, sobrinho de Julian. O motivo por ele viver sozinho em um lugar como este, não sabemos. Mas não parece ser uma vida tão ruim. O número de turistas que vêm à ilha para passeios é ininterrupto. Ilha Mijingo. Há uma ilha chamada Mijingo no Lago Victoria, na África. A soberania territorial da ilha é contestada por Uganda e Quênia. De acordo com os moradores, espíritos malignos viveram na ilha até 1991, quando o xamã veio e realizou um exorcismo com os 2 pescadores que se tornariam os primeiros colonos. Agora, a Ilha Mijingo é famosa por sua densidade populacional, não espíritos malignos ou fantasmas. É uma ilha muito pequena, menor que um campo de futebol, mas de acordo com uma pesquisa de 2009, tem 131 habitantes. Em termos de densidade populacional, são 65 mil pessoas por quilômetro quadrado,
A propósito, a densidade populacional de Tóquio é de 6.279,11 pessoas por quilômetro quadrado. Se alguém disser, cidades grandes como Xangai ou Tóquio são como formigueiros, conte-lhe sobre a ilha Migingo. Por que as pessoas moram aqui? Simples, a ilha é muito conveniente para a pesca da perca do Nilo. A renda semanal da venda deste peixe será de 200 a 250 dólares por família na ilha de Migingo. Este ganho, para moradores de áreas vizinhas, é um sonho realizado. A propósito, há outra ilha chamada Uzingo, nesta vizinhança. A área da ilha é muito maior, mas as pessoas têm medo e não vivem lá. Dizem que o espírito maligno que havia sido expulso da ilha de Migingo fugiu para lá. Ilha Bishop Rock. Navegando ao longo das margens da Cornualha, e não se surpreenda se você vir um farol que parece estar diretamente acima do mar. Não é uma alucinação, nem é uma ilusão de ótica. É a ilha Bishop Rock. A ilha é tão pequena que o farol acima delas ocupa a ilha toda. A ilha Bishop Rock faz parte das ilhas de Scilly. A área ao redor das ilhas de Scilly é um lugar difícil de navegar, mas a rota na costa oeste da Inglaterra via Bishop Rock Island é a mais conveniente. Por isso, o farol era indispensável, mas construir um farol em uma ilha tão pequena era uma tarefa muito difícil. O primeiro farol não suportou as constantes ondas e inundações que a ilha sofria. Em 1858, pela segunda vez, a construção foi de alguma forma bem-sucedida, e desde então o farol tem servido utilmente. Ilhas flutuantes no lago Titicaca. A história de pessoas que vivem por toda a vida em uma grande jangada em um mar ou lago em algum lugar distante aparece na literatura antiga. Essas histórias já eram consideradas mitos no Império Romano, como outras lendas, o Homem-Formiga e o Céu de Cristais da mitologia. Se os antigos romanos tivessem chegado à América do Sul cerca de 1500 anos depois, eles teriam ficado incrédulos. Isso porque aqui no lago Titicaca, o povo do Uro viveu e ainda vive assim. Eles tecem a palha do junco totora para criar uma enorme ilha flutuante e viver lá. Desde quando o povo Uro vive em ilhas flutuantes? Não temos certeza. Talvez tenha sido durante o tempo em que o Império Inca estava ativamente expandindo seu território. Provavelmente durante a primeira metade do século XV, sob o domínio Inca. Os Urus, que em questão de guerrear eram inferiores aos guerreiros incas, decidiram evitar o conflito e deixaram suas moradias às margens do lago Titicaca e se mudaram para ilhas flutuantes, onde poderiam facilmente se mudar para outro lugar caso o inimigo atacasse. Mesmo hoje, os Urus continuam tecendo suas próprias ilhas artificiais. Porém, apenas algumas centenas de pessoas vivem lá. As outras tribos Uro migraram para a terra. Hoje em dia, as ilhas flutuantes são mais voltadas a receber turistas do que usadas realmente como moradia. Atol Palmyra. Por último, deixe-me contar uma história enigmática. No Oceano Pacífico, mais ao sul do que o Havaí, fica as Ilhas Linney. Parte das Ilhas Linney são americanas. O resto é parte da República de Kiribati. O atol Palmyra está do lado americano. Atóis são nomeados em homenagem a navios que encalharam lá. À primeira vista, Palmyra parece ser muito bonita e acolhedora para os visitantes, não diferente de outras ilhas calmas em zonas climáticas quentes. Esta impressão está errada. Palmyra parece realmente odiar humanos. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia uma base militar dos Estados Unidos aqui, e os soldados costumavam reclamar de irritabilidade, depressão, problemas mentais e físicos. Em 1974, a maioria das tropas já havia se retirado, porém, o casal Malcolm e Eleanor Graham simplesmente desapareceram. Na verdade, há rumores de que mais desaparecimentos ocorreram. Não há moradores permanentes no atol Palmyra. Apenas pesquisadores e funcionários de um pequeno aeródromo militar vivem lá. Às vezes, viajantes vêm e ouvem histórias do misterioso navio encalhado e sobre o desaparecimento das pessoas. Pessoas mais sensitivas mais tarde contaram de suas impressões sobre a ilha. É como um monstro vivo, literalmente um lugar que carrega ódio contra os humanos. Não está claro por que essas anomalias ocorreram. Talvez os componentes do ar ou da água continham algo ruim?
O que você acha? Por favor, deixe seu comentário. E terminou nosso incrível ranking das ilhas. Obrigada por assistirem até aqui. Se este vídeo receber bastante curtidas e comentários, com certeza faremos a segunda parte. Um breve tchau. Até a próxima!